Olá, sou Daniel Victor e sou professor de Arte e Música. Hoje vamos tratar um pouco sobre o subtema Trabalho numa perspectiva da arte. Ao se procurar imagens na internet sobre o tema trabalhadores, é difícil encontrar referências àqueles chamados intelectuais, ou seja, que não atuam na indústria ou no campo. Isso leva a refletir sobre a natureza do fazer intelectual. É comum que artistas plásticos, por exemplo, encontrem dificuldades no começo de carreira para dar um preço ao que fazem. Nem me refiro aqui ao diálogo com o mercado, mas muito mais com si mesmos, porque a concepção de que uma pintura é um trabalho costuma ser complexa. A começar pela família, a arte surge como uma atividade prazerosa e, sendo assim, não deveria ser remunerada. Se a pessoa se diverte desenhando, por que deveria se cobrar por isso? Todos pedem quadros de graça ao artista iniciante, mas, guardando as proporções, ninguém solicita uma cirurgia gratuita a um residente. É desafiador conceber um trabalho intelectual como um fazer que demanda, por exemplo, espaços de ócio criativo ou que permite não sair de casa. Um criador sequer tem lazer de fato, pois assistir um filme ou ler um livro acaba se integrando de uma maneira visceral com o seu trabalhar. Tratando de uma maneira até mais próxima da educação, a questão que envolve a arte numa concepção também do trabalho, dentre as muitas tarefas urgentes colocadas hoje para a escola, está o desafio de serem superadas as visões reducionistas e preconcebidas sobre a arte, bem como o de conferir ao trabalho de arte um estatuto à altura da importância da lei, que tornou obrigatório o ensino de arte nos diversos níveis da educação básica. Isso porque o caminho a ser percorrido a partir da promulgação da Lei 9.394 de 1996 estende-se para muito além do alcance da nossa vista, posta a necessidade de se recuperar décadas de um enorme descompasso entre a produção teórica e o acesso dos professores a essa produção, conforme admitem os próprios autores do texto que fundamentam os parâmetros curriculares nacionais da área arte. Portanto, se a promulgação da lei representa o coroamento de uma longa trajetória de lutas de pelo menos 3 gerações de professores em prol do reconhecimento oficial da arte como área de conhecimento e da sua obrigatoriedade nos diversos níveis da educação básica, cabe às novas gerações enfrentar o desafio de torná-la efetivamente um marco na educação brasileira. É nessa linha de raciocínio que uma abordagem sobre o trabalho de arte no contexto histórico dos embates que demarcam a passagem da modernidade para a pós-modernidade se torna relevante, na medida que traz como objetivo a proposta de apreender as suas tensões de modo a dimensioná-lo no ato educativo. Restam poucas dúvidas sobre a importância decisiva da transformação das linguagens da arte moderna no processo de estetização da vida social desde a segunda década do século XX. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, 3 coisas devem ser notadas a partir do aparecimento das vanguardas modernistas no ambiente cultural da época. A arte moderna tornou-se parte da cultura estabelecida, foi absorvida pela vida cotidiana e tornou-se dramaticamente politizada. Muito embora a arte moderna tenha despertado pouco interesse nas massas populares, cujo gosto pelo clássico seguiria sendo a sua principal referência estética da verdadeira arte, o que tornou possível a progressiva assimilação das novas linguagens artísticas a partir do aparecimento das vanguardas modernistas, o que tornou possível a progressiva assimilação das novas linguagens artísticas pelo grande público foi a revolução silenciosa que ela provocaria mediante a espacialização dos estilos modernistas da vida cotidiana, primeiramente através da arquitetura e do design de utensílios domésticos e mais adiante através da moda e da publicidade. O cartaz e o rádio, e posteriormente a televisão, seriam os principais veículos de massificação das novas tendências estéticas surgidas, primeiramente, no seio dos movimentos artísticos de vanguarda e rapidamente adaptadas ao cotidiano. Talheres, louças, móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos, ferramentas, equipamentos urbanos, jornais, livros, roupas, enfim, qualquer objeto produzido industrialmente ou mesmo artesanalmente passou a trazer as marcas dos estilos modernistas. Em torno dessas considerações, é possível afirmar que, do ponto de vista histórico, a materialidade da arte moderna formou-se pelos níveis diversos de apropriações realizadas pelo meio social, determinantes para legitimar o trabalho de arte. Entretanto, é necessário notar que, no mundo capitalista, o custo de tais apropriações está relacionado com a escala de produção de bens. Nesse sentido, a exigência permanente do novo e da novidade levou à banalização da criatividade no trabalho de arte. Uma das principais tensões observadas atualmente no campo da arte diz respeito à imprecisão do conceito de criatividade e, por consequente, a dificuldade de se encontrar um consenso a respeito do sentido e do destino da arte na pós-modernidade. Certamente que o trabalho de arte ocorre em grande parte na esfera da criatividade, seja esta definida como um processo de busca de soluções interiores, como um transbordamento do inconsciente, ou ainda associada à imaginação e à nossa capacidade de imaginar coisas. Entretanto, ele não se esgota nessa esfera, mesmo porque diversos outros tipos de trabalho, intelectual ou manual, dependem da criatividade e são atividades igualmente criativas. A ideia de que o trabalho de arte ultrapassa os limites da esfera da criatividade não é nova no meio da arte. Já em 1914, em Paris, diante de uma hélice de avião exposta no primeiro Salão de Aeronáutica de que se tem notícia, dois jovens artistas, Marcel Duchamp e Brancusi, perguntavam-se se seriam capazes de fazer igual. Como resposta, Duchamp dedicou-se, ao longo de sua carreira, a apropriar-se de objetos do cotidiano, que poderiam ser penicos ou urinóis, rodas de bicicleta, máquinas de costura, entre outros, e a expô-los em salões, museus e galerias, destituídos de suas funções originais. São os famosos ready-made. Ainda hoje, para muitos historiadores e críticos de artes respeitáveis, o trabalho de Duchamp não é arte, mas sua antítese. Para eles, falta a Duchamp aquilo que confere a sua principal característica, que é a criatividade. Afinal, argumentam, se é para apreciar um objeto que já existe e que, destituído da sua função original, foi apenas apropriado e exposto por alguém no contexto deslocado do cotidiano, então melhor seria apelar para o julgamento de um engenheiro, um arquiteto ou um mecânico, dispensando-se o crítico de arte. O gesto provocador de Marcel Duchamp permaneceu por um longo tempo no centro da polêmica sobre a natureza do trabalho de arte e da própria arte do século XX, estimulando outros artistas em todo o mundo a adotarem atitude semelhante e, muitas vezes, com propósitos muito diferentes do artista francês. Para o momento, isso é tudo. Até muito em breve. Muito obrigado! Tecnologia e mercado de trabalho sofrem influências mútuas. Enquanto a tecnologia oferece soluções para comércio, indústrias e serviços, o mercado de trabalho extingue funções e cargos manuais e oferece oportunidades que exigem tecnologia. Essa influência não é de hoje, começou com a Revolução Industrial, período de avanço tecnológico que favoreceu o desenvolvimento da indústria moderna e modificou o processo produtivo. Para cada avanço tecnológico, uma consequência. Relembrando, Revolução Industrial é dividida em 3 fases. Para cada fase, uma relação com o trabalho. Primeira fase, 1760, século XVIII. O que ocorreu? Substituição da manufatura pela maquinofatura. Então, o que demorava meses para ser produzido, passou a ser produzido em um espaço de tempo menor. Quais os avanços tecnológicos da época? O carvão passou a ser usado como fonte de energia, a criação da locomotiva e a indústria têxtil.
Qual a relação com o trabalho? Aumento do número de indústrias, possibilidade de emprego, substituição do trabalho humano por máquinas, êxodo rural, então as pessoas saem do campo em direção à cidade em busca de emprego na indústria, em busca de uma possibilidade de vida melhor. Ocorreu o crescimento urbano, fome e violência. Então essas pessoas que saíam da zona rural em busca de um emprego na indústria e não conseguiam se firmar, eles ficavam perambulando. E aí isso resultava em fome e violência. E temos a sociedade sendo dividida em dois grupos, a burguesia e o proletariado. Segunda fase da Revolução Industrial, metade do século XIX e início do século XX. Revolução se espalhando pelo mundo. Quais os avanços tecnológicos? O motor, a explosão, o petróleo substituindo o vapor, a eletricidade, antibióticos, telefone e fertilizantes químicos. Qual a relação com o trabalho? A expansão territorial em busca de matéria-prima, aumento da produção, desemprego. Desemprego porque já tínhamos as máquinas ajudando a produzir. Aumento do número de doenças, avanço no setor de transportes, aumento no mercado consumidor e escoamento da produção. Se ocorreu desenvolvimento no setor de transporte, ficou mais fácil vender e mais fácil entregar a produção. E o avanço no setor da saúde. Terceira fase da Revolução Industrial, metade do século XX até por volta do fim da Segunda Guerra por ali. A tecnologia ela deixou de ser aplicada somente à produção e passou a ser usada também no meio científico. Os avanços foram na robótica, na genética, na telecomunicação, na eletrônica, mais avanços no transporte, na infraestrutura e ocorreu integração econômica e política entre países, a chamada globalização. Relação com o trabalho, criação dos robôs, fazendo o trabalho do homem, desenvolvimento da genética, que facilitou a produção de alimentos em grande quantidade, a melhoria na qualidade de vida, difusão de informações e conhecimento e, por fim, os impactos ambientais. Cada avanço tecnológico desse trouxe impactos para o mundo do trabalho, seja relacionado à saúde, à qualidade de vida, à oferta de emprego. Aguarde o próximo capítulo. Olá pessoal, bom dia a todos os alunos do sétimo A, B e C. Dando continuidade ao nosso projeto, hoje vamos falar do subtema trabalho. As aulas de educação física são importantes em todos os segmentos, pois ela promove o desenvolvimento integral do aluno, a vida saudável, a socialização, o espírito de equipe e a prática do desporto. A educação física escolar evidencia a liberdade cognitiva e emocional dos estudantes para a aprendizagem. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre o perfil do profissional de educação física. A essência do trabalho de um profissional de educação física está no contato com outras pessoas. Para ser um profissional de educação física, nesta área é fundamental ter paciência e inteligência emocional. A boa comunicação também é muito importante para o profissional, para que o profissional consiga explicar com clareza e objetividade como os exercícios devem ser realizados, qual a força a utilizar e como respirar durante a prática das atividades físicas. Então, esse é uma das coisas mais importantes para o profissional de educação física, transmitir. Entender como funciona nosso corpo ajuda o profissional de educação física a elaborar planos de exercício físico respeitando os limites de cada pessoa. A gente deve fazer a avaliação física e respeitar o limite de cada pessoa para desenvolver aquela atividade física. O profissional da área de educação física tem por objetivo promover a saúde das pessoas através
da prática de atividades físicas. Seu trabalho consiste em acompanhar e orientar as pessoas durante a prática de esporte ou exercício físico, e seu público é bastante variado. Então, o público do profissional da educação física é bastante variado. É aqueles que são sedentários, que estão começando, aqueles que já são há mais tempo na prática, então é bastante variado. Existem dois tipos de formação em educação física, o bacharelado e o licenciado. O bacharel em educação física aprende tudo sobre o funcionamento do corpo humano. O foco é melhorar o condicionamento físico e promover saúde e bem-estar com segurança. O bacharel pode atuar com lazer, saúde e esporte, mas não pode ocupar cargos de professor. Então, o bacharel é habilitado para outras áreas, mas para o professor, o bacharel não pode atuar como professor. Então, ele pode atuar no lazer. É possível trabalhar com recreação e turismo ecológico em clubes, hotéis, colônias de férias, cruzeiros e outros locais. A saúde. A meta é recuperar, promover ou melhorar a saúde e o bem-estar dos clientes, funcionários ou pacientes. Os locais de trabalho são academias, hospitais, clínicas de fisioterapia e empresas. Nas empresas, nesses locais, trabalhando com ginástica laboral. No esporte, é o ramo ideal para quem deseja seguir a carreira de treinador, atletas amadores e profissionais em várias modalidades esportivas, como por exemplo no voleibol, no basquete, no handebol, na ginástica rítmica, na ginástica artística, no atletismo, no futsal, no futebol, etc. Então, é uma área muito abrangente para o profissional de educação física, que é bacharel. E ele se especializa em uma determinada modalidade e vai treinar. O licenciado prepara o aluno para ser professor ou gestor escolar. Ele ou é professor ou é gestor escolar. Então, com isso nós finalizamos, agradecendo a todos e dizendo que até a próxima oportunidade. Obrigado a todos.